Nós vamos conversar um pouco hoje sobre sonhos. Última mensagem da nossa série sobre o que a Igreja Batista Identidade pode fazer por você. E a nossa mensagem hoje é sobre uma igreja que ajuda você, que ensina você a sonhar. Mais de 5 anos atrás, quando começamos o nosso trabalho aqui, a nossa primeira série de mensagens foi sobre sonhos. E nós continuamos falando disso, porque eu acredito que sonho é algo de Deus para as nossas vidas. Eu vou começar com um breve testemunho sobre o que sonho representa para mim. Irmãos, eu nunca passei fome, graças a Deus. Também sempre tive um teto, sempre tive uma roupa para vestir, mas eu nasci e me criei num contexto bem pobre, bem simples. Minha adolescência, minha infância foram assim muito simples mesmo. Os meus pais, eles eram imigrantes nordestinos, saíram do Rio Grande do Norte na década de 50 e depois no início da década de 60 e foram morar numa favela no Rio de Janeiro. E depois, quando eu tinha 1 ano de idade, a minha família mudou para a periferia da periferia da periferia da periferia de Niterói. Eu tive uma infância quase que rural. E foi uma infância boa em vários aspectos, mas bem simples. Uma infância sem brinquedos comprados, a gente fazia os nossos brinquedos lá das coisas que tinha em casa. Roupa e calçado comprava no Natal com 13º, e tinha que durar o ano inteiro, só aquelas lá, não podia ter outra. Ensino fundamental e médio, sempre escola pública. Andava a pé ou de ônibus lotado, e andava muitos quilômetros lá. Fui trabalhar aos 15 anos, minha família precisava, eu também, que começasse a trabalhar cedo, então eu acordava às 5h30 da manhã, levava 1h30 para chegar no trabalho, porque eram 2 transportes para chegar no trabalho. Trabalhava o dia inteiro, depois ia para a escola, estudava e voltava para casa, chegava em casa mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia, fazia uma refeição rápida, tomava um banho e acordava no outro dia 5h30 de novo para começar tudo de novo, aos 15, 16 anos. Então, não foi uma vida fácil. E humanamente falando, quando eu olho para a minha infância e eu vejo os meus amigos de infância, eu vejo que não havia, naquele contexto, possibilidade de sonho, assim, de sonho grande. A maioria das pessoas nascia, se criava, vivia na mesma faixa social e econômica, e os meus amigos estão até hoje vivendo praticamente a mesma vida, um pouco melhor só que seus pais. Então, não havia, naquela perspectiva de vida, muito o que sonhar e o que desejar crescer. Mas Deus me abençoou. Eu cresci, prosperei, trabalhei, estudei, viajei, me tornei líder e avancei mais do que a média dos meus amigos. Por que isso aconteceu, se eu e eles vivíamos no mesmo contexto? Talvez você diga assim, pastor, você é um homem inteligente, né? Esforçado. Muitos que estão lá eram inteligentes e esforçados também. Mas uma coisa me diferenciou dos meus amigos, das pessoas da minha geração ali onde eu vivi. Eu fui criado em igreja. E a minha igreja era pequenininha, era uma igreja simples, quase que uma igreja de interior. Mas lá eu participava da escola bíblica e eu comecei a ouvir histórias dos heróis da fé, das heroínas da fé, da Bíblia, da história da igreja. E aos poucos foi criando no meu coração uma convicção de que eu poderia viver e ser mais do que o meu ambiente indicava. Se aqueles homens e mulheres que viveram em situações muito mais simples do que a minha avançaram, cresceram, eu podia esperar o mesmo.
E no meu coração, então, começou uma série de sonhos, sonhos grandes, sonhos muito maiores do que eu poderia ter naquele contexto. E aprendi que o limitador de tudo, no fundo, é o sonho. Você vai até onde o seu sonho for. Se você sonhar pequeno, vai avançar pouco. Se você sonhar bastante e alto, vai avançar mais. E tudo que existe no mundo, antes de existir, primeiro foi o sonho de alguém. Concorda comigo? Quando você olha um hospital, uma escola, um prédio, uma praça, uma cidade, qualquer coisa que existe neste mundo, uma empresa, o seu casamento, sua família, geralmente essas coisas, antes de existirem fisicamente, elas são sonho de alguém. Alguém pensou nisso, alguém sonhou por isso. No caso do nosso cristão, alguém orou por isso. Este lugar aqui, o Eliezer acabou de falar, eu estive aqui no dia 20 de maio do ano passado, e quando eu cheguei aqui, coloquei os olhos neste lugar, Deus colocou um sonho no meu coração, vim para cá ter igreja aqui. No outro dia seguinte, a nossa equipe esteve aqui, a mesma coisa, e sucessivamente tem acontecido. Tudo o que existe é fruto primeiro de um sonho. E o quanto você sonha, o quanto você acredita, é o quanto você realiza. Tem uma história interessante que eu ouvi do pastor Rick Warren. Ele diz que uma fábrica de motores, o alvo era construir 500 motores por mês. E a fábrica sempre construía 470, 480, ficava lá entre 450 e 500 motores. E todo mundo que chegava lá, ia trabalhar na fábrica, ouvia a mesma história. Olha, o nosso limite aqui e alvo é 500 motores. Esse é o nosso padrão, chegou lá, está muito bom, ou perto disso. E aí a fábrica fez uma outra planta, uma fábrica igual, em outra cidade distante, outro lugar, e os donos da fábrica disseram assim, não vamos falar que o limite é 500 motores. Vamos dizer para eles que o limite é 1000 motores. Era um outro grupo, outros funcionários, e aí aquela fábrica, com a mesma planta, os mesmos equipamentos, a mesma quantidade de funcionários, o mesmo motor que produzia, começou a fazer 800 motores. A outra só fazia, no máximo, 500. A segunda, 800. Onde está o diferencial? Está no quanto você acredita que pode fazer. Tem alguns aqui que devem correr, né? Fazer algum exercício. Você vai correr e você diz assim, vou correr 5 quilômetros. Quando você está lá no 3, 4, começa a cansar, não é? Mas se você for correr, dizer assim, vou correr 2 quilômetros, você começa a cansar no primeiro quilômetro. A mente determina muito do que vai acontecer. Nós temos que acreditar nos sonhos. Você vai longe o quanto você sonhar com isso. E eu quero conversar com vocês aqui sobre a história de um grande sonhador da Bíblia. O nome dele foi Abraão, conhecido como o patriarca Abraão. Abraão viveu no tempo chamado Tempo dos Patriarcas, cerca de 2000 anos antes de Cristo. E nesse tempo viveu Jó, era um patriarca também, Abraão, Isaque, Jacó e os seus 12 filhos. Você conhece a história, não é? E naquele tempo ainda não havia uma lei organizada, uma nação organizada, um povo organizado. Deus estava criando isso, começou a criar com a família de Abraão. A partir de Abraão, Deus começa a formar um povo escolhido. Primeiro uma família, depois um clã, depois um povo, né, uma etnia, e depois uma nação. E Deus começou a se comunicar com Abraão quando ele ainda morava distante, em um lugar chamado Ur, na terra dos caldeus, onde hoje é o Iraque. E Deus começou a falar com ele, depois falou um pouco mais em Harã, né, onde hoje também é uma parte do Iraque, ali da Síria. E Harã, lá em Harã, Deus começa a conversar ainda mais com
Abraão. E Deus diz para Abraão que ele vai ser o pai de uma nação. E Deus começa a alimentar o coração de Abraão com muitos e muitos sonhos. E você conhece a história, está lá no livro de Gênesis. Esses sonhos que Deus colocou no coração de Abraão mudaram a história do mundo. Abraão se tornou o pai da fé. E a Bíblia diz que nós, a igreja de hoje, somos espiritualmente descendentes de Abraão. Através de Abraão, Deus criou um povo, uma nação. Dessa nação surgiram reis, sacerdotes, profetas, líderes. E desta nação surgiu Jesus, o Salvador. E depois desta nação surgiu a igreja. Mas tudo começou com os sonhos que Deus começou a plantar no coração de Abraão, lá na terra dele, antes de ele chegar na terra prometida. Eu quero ler com vocês alguns textos da Bíblia. Mantenha sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12. E lá no capítulo 12 começa a chamada de Abraão. Deus fala para ele assim: Deus disse a Abrão, antes de chamar Abraão, ele chamou Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Olha os sonhos. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todos. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abrão. Abrão tinha 75 anos, 75, quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados e os seus servos, comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. E outra vez Deus fala com ele. Ele falou essa primeira vez, lá na frente, capítulo 22, ele vai falar de novo, vai dizer: olha, pela segunda vez o anjo do Senhor clamou do céu, chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo que eu o abençoarei e farei de seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Para pensar comigo. Deus começou a falar com ele. Ele começou a acreditar naquelas palavras. E toda a história dele, de sua família, de seus descendentes, e depois toda a história da humanidade foi influenciada e até alterada, porque Abraão ouviu esta voz e acreditou nela. Ele ouviu sobre sonhos e acreditou nisso. Então vamos pensar sobre alguns princípios, porque assim como Deus colocou no coração de Abraão aqueles sonhos, hoje a igreja também é instrumento de Deus para colocar sonhos no seu coração. Eu quero que você me acompanhe aqui com alguns princípios que nós aprendemos entre o relacionamento de Abraão com Deus Pai e o que Deus pode fazer em sua vida agora. Como que você pode sonhar? Como você pode sonhar? Vamos aprender os princípios. Primeiro, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Deus falou, o Senhor disse, ele ouviu. Os estudiosos dizem que Abraão, ele nasceu e cresceu numa das cidades mais idólatras do mundo naquela época. A cidade de Ur, dos caldeus, era a sede de um culto à deusa Lua. Era um dos lugares mais idólatras daquele mundo, daquele tempo.
e haviam pouquíssimos seguidores do Senhor, do Deus verdadeiro. Nós nem sabemos se Abraão era seguidor, a Bíblia não fala, mas talvez ele nem fosse seguidor do Senhor. Talvez ele nem fizesse parte do povo que ainda tinha no seu coração, desde os tempos de Adão, passando por Noé, aquelas pessoas que tinham temor a Deus. Nós não sabemos se Abraão tinha ou não temor a Deus antes, mas a verdade é que ele vivia no meio da idolatria, no meio de um ambiente espiritualmente carregado, ruim, e dentro deste contexto, ele ouve a voz de Deus. Há muitas vozes no mundo. E sabe o que aconteceu? O mundo ficou mais barulhento. Hoje tem mais vozes do que quando eu era criança, mais vozes do que quando eu era adolescente, muito mais vozes do que quando eu era jovem, muito mais, porque as vozes estão apitando dia e noite aqui, dia e noite, recados, vídeos, fotos, figuras, dia e noite, muitas e muitas e muitas e muitas, milhares de vozes. Aí nós temos os influencers, os youtubers, os coaches, os pensadores, né, os famosos, dizendo para você o que você deve ser, o que você não deve ser, o que você deve comer, o que você não deve comer, que roupa usar, que roupa não usar, né, como criar seus filhos, como cuidar da sua vida. Você está ouvindo dia e noite milhares e milhares e milhares de vozes, dizendo para você o que ser, o que não ser, o que fazer e o que não fazer. Mas a pergunta que eu te falo, no meio de todo este barulho, você está realmente ouvindo a voz de Deus? Pastor Alex esteve conosco semana passada, ele falou algo muito interessante. Ele disse que orar é ouvir. Qual foi a última vez que você ficou em um ambiente totalmente silencioso? Sem televisão, sem computador, sem aplicativo de celular, totalmente silencioso, por bastante tempo, só para ouvir a voz de Deus. A voz do Espírito Santo. De alguma forma, no meio daquela idolatria toda, no meio daquela confusão espiritual toda onde Abraão vivia, ele encontrou tempo e espaço para ouvir a voz de Deus. Então, meu conselho para você, ouça a voz de Deus. Pare um pouco a correria. Desligue os seus aplicativos, desligue a televisão, o rádio, desligue o celular, desligue-se de tudo. Alguma vez, ou em algum momento da semana, pare tudo o que você está fazendo para realmente ouvir a voz de Deus. Você está de parabéns por estar aqui, ou se está ouvindo agora a transmissão, porque você está tentando fazer isso. Mas talvez você esteja aqui pensando no que vai fazer amanhã. Talvez você esteja aqui dando uma olhadinha lá na última mensagem, né? Talvez você esteja aqui ansioso, né? Qual vai ser a próxima fase, o próximo passo em qualquer coisa que você faz. E o meu conselho é, se quiser receber sonhos de Deus, pare. Simplesmente pare. E ouça. Pare de correr. Pare de ouvir milhares de vozes. Ouça a voz de Deus. Para viver grandes sonhos, faça como Abraão, que no meio daquela confusão espiritual, ouviu. Ouviu. Deus falou com ele. Então o Senhor disse a Abraão, faça o que eu estou lhe dizendo. Você pode dizer com certeza na sua vida que você recebeu alguma orientação específica de Deus para fazer alguma coisa? Eu posso dizer uma coisa.
Quando eu realmente parei e perguntei para Deus o que fazer, Ele falou, eu ouvi, eu fiz o que Ele disse e deu tudo certo. Mas quando eu estava querendo fazer algo, perguntando para Deus, mas no meio de muitas vozes, várias vezes eu não ouvi direito, eu fiz do meu jeito e deu errado. Ouça a voz de Deus. Segundo, para você viver esses grandes sonhos, não basta ouvir, você precisa acreditar no que ouve, você precisa crer. O texto fala, farei de você um povo, farei famoso, vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, por meio de você todos os povos serão abençoados, esse tanto de promessa. E lá no capítulo 15, 6, vai dizer assim, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado, recebeu crédito de justiça, porque ele creu. Porque não basta ouvir, até Satanás ouve a voz de Deus. Muita gente está dentro de igrejas, ouvindo a palavra de Deus noite e dia, mas não crê, não se arrisca, não vive grandes sonhos, vive uma vida pequena, medíocre. Ou pior, peca, comete o erro, está ouvindo a palavra, está ouvindo a voz, mas não está acreditando nela, não está vivendo o que ela diz. Deus tem um projeto pessoal para cada um de nós. Deus tem sonhos específicos. Deus tem um alvo, um propósito para a sua vida. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho qualquer dúvida sobre isso. Mas a pergunta é, você está ouvindo a voz de Deus? Primeiro. E segundo, está crendo? Ah, pastor, isso é muito para mim. É demais. Eu não dou conta. Ou então, pastor, acho que já passou da minha fase. Abraão tinha 75 anos. Ele acreditou que aos 75 ele poderia realizar grandes coisas. Talvez você diga, pastor, isso foi 4.000 anos atrás, não é? As pessoas eram mais saudáveis, mais vigorosas. Pode ser, mas nem tanto assim, né? 75 anos há 4.000 anos atrás não eram 20, eram 75. Ele tinha limitações, ele tinha dificuldades, como todos nós. Mas ele ouviu e ele creu. Ele determinou no seu coração que aquela voz era a voz de Deus e que ele iria obedecer. E o texto fala, lá em Gênesis 22, a partir do verso 15, que para ilustrar o que estava falando para Abraão, ele pegou uma ilustração do dia a dia. Ele disse assim, Abraão, olha para a areia do mar. Vou fazer a sua descendência como a areia do mar. Depois falou, agora olha para o céu, conta as estrelas. Vou fazer a sua descendência como as estrelas. Por que Deus usou a areia do mar e as estrelas do céu? A areia é o que está no mundo natural. São as oportunidades ao nosso redor. E as estrelas simbolizavam o mundo espiritual, o mundo sobrenatural. Aquilo que só Deus podia fazer. O que Deus estava dizendo para Abraão é assim, olha, esses sonhos que eu estou dando para você é uma parceria entre nós dois. Você vai fazer o que pode, é a areia do mar, são as oportunidades, as possibilidades humanas, aquilo que está ao seu alcance, que você pode pegar, que você pode tocar. Mas as estrelas é o que está além de você. Você não pode tocar, você não pode pegar. Aquilo está acima da sua possibilidade. Então Deus estava dizendo, temos uma parceria aqui, Abraão. Nós vamos caminhar juntos. Você vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha, e os sonhos vão acontecer. Mas depende de fé. De fé em si mesmo, naquilo que você já pode fazer. E de fé em mim,
naquilo que você não pode fazer. E se você tiver fé, vai acontecer. Então, para viver grandes sonhos, tenha fé. E aí eu vou fazer mais uma pergunta incômoda. Qual foi a última vez que você viveu um milagre na sua vida? Qual foi a última vez que você pôde dizer com certeza, isto aqui, humanamente falando, não poderia acontecer? Foi a mão de Deus. Porque, minha gente, se é para viver uma vida normalzinha, comum, como todo mundo vive, afinal de contas, nós estamos falando de quê aqui? Pregando o quê? Ensinando o quê? Se não é para viver uma vida de fé, para viver o milagre, se não é para orar para um doente e ver a cura, se não é para ver uma situação de um casamento que vai acabar e pedir que Deus interfira, um filho destruído e pedir que Deus recupere, uma vida destruída e pedir que Deus recupere, o fim de um vício, o fim de um fracasso, uma porta que se abre, se não é para viver isso, minha gente, o que estamos fazendo aqui? A igreja é um ambiente muito legal, muito bacana, não é? Aconchegante, um ambiente seguro. Bom, isso é muito bom, mas não é só isso. Tem que ser mais. Tem que ser mais. Porque nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Estamos falando do poder de Deus. Estamos falando de sonhos que vêm de Deus. E eu gostaria que vocês se agarrassem a essa ideia. É possível mais. Eu consigo mais. É possível avançar mais. Se nós tivermos fé. Muita fé. Então, primeiro precisa ouvir. No meio de tanta confusão, de tantas vozes, ouvir Deus. Segundo, precisa crer que é possível, porque Deus está falando que é. Mas tem um terceiro passo, meus queridos, um passo muito importante, que é você precisa aprender a obedecer. É aí que muitos fracassam. Porque a Bíblia diz que Abraão ouviu, que ele creu, e depois ele mudou totalmente a vida dele, botou a vida aos avessos. Ele saiu aos 75 anos da sua terra, para um lugar que ele nem sabia onde era direito. A Bíblia diz que provavelmente ele era um homem já rico, já tinha uma vida estabelecida. A cidade em que ele morava era uma boa cidade, uma cidade próspera. Ele tinha uma vida, ele tinha uma carreira, ele tinha uma situação, ele tinha um respeito, ele tinha lá uma situação social estabelecida, confortável. E a Bíblia diz que ele simplesmente partiu. A gente lê na Bíblia, parece algo tão simples, né? Quem já mudou de casa sabe como é que é. Quem já mudou de cidade sabe o que é. Quem aqui já mudou de cidade? Levanta a mão. Ó quanta gente. Eu já mudei várias vezes. Morei no Rio de Janeiro, morei aqui, morei em Brasília, mudei de novo. Não é fácil mudar de cidade. Agora, eu mudei dentro do Brasil, né? Falando a mesma língua, mais ou menos os mesmos costumes. Abraão não, minha gente. Mudou para outro lugar, outra cultura, outra língua, outro tudo. Pensa Abraão indo na feira e não entendendo a língua que o povo está falando lá. Outra cultura, outro jeito. E mais perigoso, porque diferente do que é hoje, aqueles lugares não tinha polícia, sabe? Eram estradas bem perigosas, com muitos salteadores. Não tinha polícia, não tinha segurança como tem hoje. Era muito arriscado, era muito perigoso, era muito difícil. Outra coisa, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião, era a pé. Tinha lá as mulazinhas, ou o camelo talvez para carregar a mercadoria, mas as pessoas andavam, era a pé. Às vezes você vê aqueles filmes, né? Todo mundo de camelo ou de cavalo. Gente, não tinha cavalo no tempo de Abraão, fácil. Era a pé.
A mulazinha para carregar a bagagem era difícil, não tinha boas estradas, tá? Não tinha lá aquele restaurante legal na beira da estrada para você parar, tomar um cafezinho, não tinha isso não. Era difícil. Se ficasse doente, não tinha hospital. Se uma cobra mordesse, se um bicho atacasse, não tinha. Então, não era fácil fazer o que Abraão fez, deixar toda a vida que ele tinha e seguir atrás do quê? De uma voz. Uma voz. Afinal de contas, ele tinha as escrituras já da terra prometida nas mãos? Não. Ele tinha alguma carta de algum rei prometendo que quando ele chegasse lá ele teria onde colocar suas tendas? Não. Ele só tinha uma voz dizendo: sai, vai, porque eu estou com você. Então, gente, tem horas que você não tem garantias, você não tem segurança humana, você só tem a voz de Deus dentro de você, em seu coração, te dizendo o que fazer, e a menos que você exercite fé, você não vai sair de onde está. Mas se sair, se obedecer, a sua história muda. Toda igreja evangélica prega sobre milagre. Toda igreja evangélica prega sobre fé. Mas de verdade, quantas histórias de fé e milagre você conhece? Quantas igrejas viveram isso de fato? E aí, falando dos pastores, quantos pastores que eu conheço, muitos, que estão na zona de conforto e não querem sair de lá, estão confortáveis, pregam sobre fé, pregam sobre milagre, mas nunca dão um passo de fé de verdade. Ficam na zona de conforto o resto da vida. Então, queridos, para viver grandes sonhos, tem que obedecer, tem que se arriscar, tem que sair da sua zona de conforto, porque senão você não avança muito. Você avança sim um pouco, se for trabalhador, diligente, vai avançar. Se for uma pessoa honesta, trabalhadora, vai avançar. É claro que vai. Deus honra isso também. Mas se você quiser viver grandes sonhos, é só se arriscando que você vai viver. E arriscar significa obedecer. Então, ouvir, crer e obedecer. O que mais falta, pastor? Tem um quarto ponto aqui. Você precisa aprender a esperar. Abraão tinha 75 anos quando ele recebeu a promessa. Mas o seu filho, que daria início à linhagem, ao novo povo, só nasceu 25 anos depois. Você já esperou 25 anos por alguma coisa? A gente não consegue aguardar 25 segundos. Quer ver? Vamos esperar 25 segundos. Meu Deus, quanto tempo. 25 segundos. Agora espere 25 anos. 25 anos. Deus dizendo: vou te abençoar. Você vai, inclusive, mudar de nome, de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. E o tempo passa, e o tempo passa. E Abraão olha para fora, olha para sua esposa, olha para si mesmo e diz: meu Deus, eu deixei tudo, eu deixei minha terra, deixei minha cidade, deixei minha casa. Cadê, Senhor, aquela promessa? Será que eu ouvi vozes? Será que eu me enganei? O que aconteceu aqui? Ou você nunca passou por isso? É o grande teste da fé, é esperar. É esperar quando parece que está tudo desmoronando
e você diz, meu Deus, que mancada, foi isso mesmo que aconteceu? Será que eu ouvi direito? Foi Deus que falou comigo mesmo? 25 anos. E olha, está cada vez mais velhinho, cada vez menos força, cada vez menos vigor. E pensando, como é que eu vou criar uma criança? Como é que vai começar uma história aqui se eu já estou no fim da vida? Esperar, gente, é um dos maiores testes de fé. Porque a gente não vive no nosso, a gente vive no nosso tempo, mas Deus opera no tempo dele. Existem duas palavras gregas para isso. O nosso tempo é chamado de tempo cronos, de onde vem cronômetro. Cronos é o tempo dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, dos meses, das estações. Nós estamos acostumados com este tempo, mas a Bíblia diz que Deus vive em um outro tempo, um tempo chamado Kairos. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E nós queremos sincronizar o nosso tempo com o de Deus, mas isso não funciona assim. E para piorar, estamos na geração do automático, do instantâneo. Aí a gente quer tudo mais rápido ainda. Antigamente, quando você queria comer, você fazia comida, né? Tinha que preparar os ingredientes. Agora bota no micro-ondas e pronto, né? Antigamente, você tinha que escrever. Hoje você aperta uma tecla, aparece lá. E a gente está acostumado, então, a orar, falar com Deus, dizer assim, em nome de Jesus, enter. Enter. Senhor, já fiz o upload, cadê o download da bênção? E agora, é automático, e não pode demorar. A geração estressada, apressada, corrida, tem mais dificuldade ainda de viver o Kairos de Deus, porque o nosso cronos está muito acelerado. Mas deixa eu te falar uma coisa, desculpe a expressão, Deus não está nem aí com a sua pressa. Deus está rindo da sua pressa. Você está angustiado, está esbravejando, está nervoso, e Deus é Deus. Ele não muda, Ele é imutável, Ele está lá no seu trono, e Ele diz, meu filho, é do meu jeito, é no meu tempo, espere. Espere. Sua bênção está demorando? Espere. Você ouviu a voz de Deus ou não? Ouvi, pastor. Obedeceu? Obedeci. Mas não aconteceu ainda não. Tá, então espere. Tudo tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo. E é no tempo dele, não no seu. É no tempo dele. 25 anos. Aí vai em festa de aniversário, de nascimento de criança, de casamento. E acabou a festa, ele olha para o céu, Senhor, cadê a minha bênção? Cadê meu filho? 25 anos, até que aconteceu. Então, espere o tempo de Deus. Mas tem uma última coisa que eu preciso falar com você aqui, e essa é muito, muito séria. Porque, ao longo desse processo de ouvir a voz de Deus, de crer, de obedecer e de esperar, você vai cometer erros. Você vai cometer. Pastor, está profetizando maldição? Não, eu só estou constatando uma realidade. Você vai pisar na bola. Você vai errar, se já não errou. Você vai errar. Porque é da natureza humana errar. Deus já conta com nossos erros. E olha, Abraão foi pai da fé, mas ele cometeu um monte de erros. Eu vou só fazer uma lista aqui rápida para você. O pai da fé, o grande Abraão, olha os erros que ele cometeu. Primeiro, ele levou o seu sobrinho Ló com ele. Quando Deus tinha falado, larga a tua parentela, todo mundo, é só você, sua esposa, os seus empregados e pronto. Não leva mais ninguém. Mas ele levou o sobrinho. Eu sempre achei que era um gesto de bondade de Abraão. Só que esse sobrinho, gente, só deu trabalho, viu? Só foi problema na vida dele. Você conhece a história, né? Ló só deu trabalho, só atrasou a vida de Abraão. Por isso que Deus disse, não leva. E ele levou o sobrinho. E sabe uma coisa interessante, se você estudar a Bíblia direitinho, você vai ver, que Deus fala com Abraão, ele ouve,
Aí ele vem na terra prometida com seu sobrinho Ló, e Deus se cala, Deus não fala nada com Abraão por muito tempo, não fala nada. Deus se calou, Abraão ergue altar, Abraão faz um monte de coisa, mas nada de Deus falar. Sabe quando é que Deus volta a falar com Abraão? Depois que ele diz assim para Ló, Ló, vaza, despacha, não dá para a gente viver mais junto não, sabe? Você vai para lá, eu vou para cá. Escolha, você quer ir para cá? Eu vou para lá. Você quer ir para lá? Eu vou para cá. Aí Ló, olho grande, era costume da época dar primazia aos mais velhos. Ele deveria ter deixado o tio dele escolher primeiro, mas ele, olho grande, diz assim, as campinas ali, de perto de Sodoma e Gomorra, são muito boas, vou morar lá. Só que ele foi morar perto do povo mais pecador que tinha na face da terra naquele tempo. O pessoal de Sodoma e Gomorra. E o resultado vocês sabem depois, né? Deus destruiu. Mas enquanto ele não se aparta de Ló, enquanto Ló vai viver a vida dele e ele é dele, Deus não fala com Abraão de novo. Gente, presta bem atenção no que Deus falar, obedece direitinho, porque se você obedecer mais ou menos, como diz a gíria, vai dar ruim. Vai dar ruim. O texto fala lá de Gênesis 12, 1, para ele sair da parentela, mas o verso 5 diz que ele levou a Ló, e Gênesis 13, 14 a 17, né, diz que eles se separaram. Então, se separaram. Depois que eles se separaram, é que as coisas voltaram a fluir na vida de Abraão. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi ir para o Egito. Deu uma fome na terra, Deus não falou para ele ir no Egito, ele deveria ter confiado, se Deus me trouxe aqui, vai me sustentar. É fome, é difícil, mas Deus vai me sustentar. Não foi ele que me trouxe para cá, mas Abraão dá um jeitinho, né? Meio brasileiro ali, deu um jeitinho, foi para o Egito. E sabe qual é o problema que ele foi para o Egito? Um dos problemas, saiu de lá com uma escrava chamada Agar, que veio a ser depois a mãe de Ismael. É uma confusão até hoje que deu. Porque ele arranjou uma escrava lá, sem permissão de Deus. Aliás, não era nem para ter ido para o Egito, ele foi de vontade própria. Deus não mandou ele ir, ele foi porque ele quis. E ele mentiu lá no Egito, deu errado, e aí ele sai de lá com uma escrava, né? Gênesis 12, 10 vai dizer que a fome era rigorosa, mas Deus não mandou ele foi por conta própria. E lá, Gênesis 16, 1 diz que ele sai com uma egípcia chamada Agar. Segundo erro de Abraão. Terceiro erro de Abraão, ele aceitou o plano de Sara de dizer que ia ter filho com Agar e o filho seria dele da Sara. Deus também não mandou fazer isso. Sara queria dar um jeitinho. Não tenho filhos, né? Deus já prometeu, mas está demorando muito, não vai acontecer. Abraão, vamos fazer o seguinte, você tem aqui a escrava egípcia, você tem filho com ela, esse filho vai ser meu e seu e vai dar tudo certo. Na teoria, né? Só que na prática não deu. Deu errado, e muito errado. Você conhece a história. Nasceu Ismael, de Ismael surgiram os povos árabes, que até hoje estão em conflito com os judeus, por causa dessa decisão errada que Abraão tomou. Ele teve um filho com Agar, a escrava egípcia, sem orientação de Deus. Nesse ponto ele errou em ouvir a esposa. Deveria ficar com o que ouviu de Deus. Agora, gente, tem uma mentira pior que essas todas aí. Tem uma quarta, um pecado pior. Ele mentiu 2 vezes, dizendo que Sara era sua irmã. Primeiro mentiu no Egito, lá em Gênesis 12, de 11 a 13. Depois mentiu para Abimeleque, lá em Gênesis 20, 1 e 2. Em Gerar. Mentiu, dizendo que era sua irmã. Na verdade, era uma meia mentira, porque Sara era meia irmã, né?
de mesmo pai, mas de mãe diferente. Agora, gente, meia mentira, meia verdade é meia mentira. É mentira. É mentirinha, pastor. Abraão contou a mentirinha e Deus o repreendeu severamente. Então, esse grande homem de Deus cometeu seus erros. Primeiro, ele levou Ló, que não deveria levar. Depois, foi para o Egito, trouxe Agar de escrava. Aceitou o plano de Sara de ter filho com Agar. E mentiu dizendo que Sara era sua irmã quando era sua esposa. Mas a Bíblia diz que ele fez uma coisa interessante. Ele reedificou altares. Lá em Gênesis 12, 8, diz que quando ele chegou na terra prometida, ele edificou um altar em Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. E depois que ele viu a bobagem que fez lá no Egito e saiu de lá, a Bíblia diz que ele restaurou o altar em Betel. Então, Gênesis 12, 8 diz que ele edificou. Gênesis 13, 3 diz que ele restaurou o altar. Sabe o que é restaurar o altar? É voltar para o ponto onde Deus te mandou a primeira vez. Voltar para o ponto onde Deus queria que você estivesse desde o início. Então, queridos, o ponto aqui é, quando errar, e você vai errar, restaure os altares e volte para o ponto onde Deus quer que você esteja. Se arrependa, peça perdão a Deus, restaure os altares. Foi o que Abraão fez, por isso que ele é o pai da fé. Porque ele fez essas bobagens, mas ele realmente é um homem de Deus. E ele corrigiu o que podia essas coisas. A gente vai ver na história dele que ele corrigiu. Então, sim, quando errar, corrija. E aí você pode voltar para o ponto onde Deus quer você, onde Ele quer fazer grandes sonhos. Eu quero concluir com uma palavra do Novo Testamento sobre Abraão. Estamos aqui na conclusão. O texto de Romanos 4 diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Paulo está escrevendo mais de 2000 anos depois de Abraão, falando dele. Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. O que eu quero dizer para você? Que às vezes o sonho de Deus é impossível aos olhos humanos. Impossível. E você precisa fazer como Abraão, chamou à existência as coisas que não são, como se já fossem. E isso está expresso no nome dele, porque antes de Isaac nascer, Deus muda o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. E Deus está dizendo: Abraão, agora o seu nome, antes mesmo de Isaac nascer, agora o seu nome é pai de multidões. E eu fico pensando, Abraão chegando perto dos seus vizinhos lá na feira: oi, Abrão, tudo bem? Não me chame mais de Abrão, meu nome agora é Abraão. E o pessoal olhando para ele: como é que é? Pai de multidões? Você, um velhinho já de quase 100 anos? Meu nome é Abraão, escreva aí. Agora minha conta na feira é Abraão. Os parentes vão visitá-lo: oi, Abrão. Não, meu nome agora é Abraão. Como é que é? Pai de multidões? Cadê? Não tem ainda não, mas eu estou chamando as coisas que não existem como se já existissem. O nome disso é fé. Eu vou ser o pai da fé. Meu nome é Abraão. Então, meu irmão, minha irmã, agora,
começa a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Sabe aquele projeto? Sabe aquele sonho? Sabe aquela esperança que ficou lá atrás? Aquela coisa que você pediu tanto para Deus, né? Sabe aquele sonho que Ele colocou no seu coração lá atrás? Começa a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. O nome disso é fé. É você ver o que ainda não existe. E tudo começa com um sonho. A história de Abraão começou com um sonho que ele teve lá em Ur dos Caldeus, aos 75 anos. Depois em Harã. E ele foi crendo, foi crendo. Às vezes ele vacilou, errou aqui e ali, cometeu um erro aqui e ali, mas ele continuou crendo. Ele ouviu a voz, ele entendeu que era a voz de Deus, ele obedeceu, ele esperou, ele continuou crendo e ele começou a alimentar seu coração com esta fé e começou a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. E quando Deus mudou o nome dele, ele começou a bater no peito e dizer: eu me chamo Abraão. O Abrão ficou para trás. Agora é Abraão. Qual é o seu Abraão? Qual é o seu Abraão? Esta igreja, queridos, não é perfeita. Não é. Mas uma coisa que eu quero ensinar para vocês o tempo todo é que você pode sonhar. Sonhe. Acredite. Acredite na sua família. Acredite na sua igreja. Acredite no trabalho que Deus colocou em suas mãos. Acredite. Acredite na cura, na restauração, na libertação, na transformação. Acredite. E vamos juntos avançar. Eu acredito que estamos vivendo só o começo do muito que Deus quer fazer aqui entre nós. Você precisa se levantar e dizer como Abraão: eu creio, eu estou aqui. Por favor, fique em pé. Qual é o seu Abraão? Qual é o seu sonho? A Bíblia diz em Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Qual é o seu sonho? Qual é o milagre que você está esperando? Quer orar por isso? Quero orar com você. Se você quer orar por isso, vem até a frente. Vamos orar juntos, vem aqui. E diga: Senhor, eu estou aqui colocando o meu Abrão para que o Senhor transforme em Abraão. Eu estou colocando aqui o meu sonho perdido, esquecido, abandonado, para que o Senhor renove. Eu estou aqui restaurando um altar. Eu fui para o Egito, não devia ter ido. Eu não obedeci exatamente o que o Senhor falou. Eu não ouvi essa voz direito. Ou então, se ouvi, não pratiquei como deveria. Eu errei, Senhor. Mas eu estou aqui restaurando o altar para dizer que eu creio. Eu creio e eu quero viver os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Renove seus sonhos. E juntos vamos sonhar com dias melhores, com uma igreja melhor, com famílias melhores, com casamentos melhores, com filhos melhores, com um país melhor. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. A Bíblia diz que todas as nações, os povos da terra, são abençoados por Abraão. Então a bênção dele se estende a nós aqui no Brasil também, através do seu povo. Então vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelas nossas famílias, pela nossa cidade, pela nossa igreja. Vamos orar. Tenha fé, exercite sua fé. Comece a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Comece a declarar sua fé e transformar o seu Abrão em Abraão. Ouça, creia, obedeça, espere e conserte o que precisar. Deus fará o resto. Vamos orar? Pai, obrigado porque um dia o Senhor visitou aquele jovem, aquele jovenzinho, aquele pré-adolescente, lá em Tribobó, no Rio de Janeiro.
no meio da roça, o Senhor visitou aquele jovem e disse para ele que ele podia sonhar. Muito obrigado. Foi isso que me trouxe aqui. E agora eu quero pedir que meus irmãos e minhas irmãs renovem seus sonhos também. Os sonhos que o Senhor colocou no coração deles ao longo desses anos. E se não tem, que recebam agora um novo sonho, uma nova proposta. E que juntos, ó Deus, possamos ouvir de fato Tua voz, crer nela de todo o coração, obedecê-la, esperar o tempo e corrigir o que precisa ser corrigido para vivermos esses sonhos em nome de Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas, por tantas vezes que eu me desviei do Teu projeto. Ó Deus, eu estou muito triste com isso, mas eu sei que o Senhor me ama a si mesmo e o Senhor me perdoa, então eu peço perdão. Me ajude, ó Deus, a cada vez mais caminhar no Teu projeto, nos Teus trilhos, e meus irmãos e minhas irmãs aqui também. Faz um milagre, Deus. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que está ouvindo aqui, você que está vendo aí na transmissão, na gravação, tem um cartão como esse. Preencha. Tem um digital também. Preencha. E você vai fazer parte desta igreja, fazer parte deste povo que sonha. Deus quer falar com você, tá? Preencha esse cartão, entrega na recepção ou manda pra gente aqui e vamos sonhar juntos em nome de Jesus. Vamos adorar.